Graça e paz, Igreja Batista da Fé. Amém. Abra sua Bíblia em segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis, segundo livro, não é a segunda carta, né? Capítulo 4. Verso 1 diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo servia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Amém. Então meu tema hoje é o azeite da viúva. E aí eu quero dizer o seguinte aos irmãos: seres humanos têm problemas, né? Por que nós temos problemas? Nós somos seres humanos, né? Seres humanos têm problemas. E o problema dessa mulher que aparece aqui, que era uma mulher de um dos filhos dos profetas, e aqui a palavra filho significa também discípulo, porque já havia uma escola de profetas ali em Israel, e esses filhos dos profetas, os discípulos dos profetas, ele tinha morrido e havia deixado uma dívida, né? E a sua mulher ficou com essa dívida. Eles tinham 2 filhos, que a mulher diz: olha, o credor chegou para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E então, esse era o problema dela. E podemos só imaginar a aflição daquela mulher, né? Naquela região, naquele tempo, naquela cultura. Nós não sabemos aqui a idade dos filhos, não sabemos se eram crianças ainda, adolescentes, jovens, mas o certo é que aí podemos também imaginar a maldade humana, né? Podemos imaginar o seguinte: aquele credor poderia dizer assim: rapaz, essa mulher é viúva, com 2 filhos, não tem nada, eu vou perdoar essa dívida. Mas você pode imaginar o ser humano dizendo isso? Não, né? Geralmente o credor é implacável, né? Ele não perdoa, ele quer o seu lucro ali, crueldade, né? Foi por isso que Jesus disse: a coisa que mais causava assim espécie em Jesus era a crueldade do ser humano, né? A ponto de ele dizer assim: ide e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Mas esse era o problema da mulher. A mulher tinha um grave problema, ela não via solução. Como é possível que cada um dos irmãos que estão aqui hoje tenha algum problema, né? Talvez não do tamanho do problema dessa mulher. Naturalmente o problema pode ser um problema diferente, né? Mas nós seres humanos temos problemas. É muito difícil de alguém dizer: eu não tenho problema nenhum. Temos problemas. E muitas vezes os problemas fogem à nossa capacidade de solução, né? Geralmente nós não vemos solução, nós não sabemos como resolver esse problema. E aí que entra a figura de Deus, né? Deus sabe que nós temos problemas, e Deus quer nos ajudar a resolver os nossos problemas. Tem problema que só Deus mesmo pode ajudar, só Deus pode resolver. É o caso dessa mulher aqui. E aí eu quero destacar o seguinte: Deus é a autoridade, Deus é uma autoridade, Deus é a maior das autoridades. Aliás, geralmente eu digo que a única autoridade que existe é Deus, porque a palavra autoridade significa que tem em si mesmo o poder
e o direito de mandar e ser obedecido. Só Deus tem isso aí. As demais autoridades que existem no mundo, ou nos mundos, elas são autoridades delegadas, ou seja, Deus delegou a autoridade para as outras autoridades, né? Então a única autoridade é Deus. E Deus é bom, Ele sabe que nós temos problemas, Ele quer nos ajudar, até nós mesmos que somos maus. Jesus disse, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, né, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, Deus é melhor do que nós. E nós mesmos, nós que somos seres humanos maus, alguns muito mais maus do que outros, né? Quando vemos uma pessoa com problema, às vezes nós temos vontade de ajudar, né? Tem gente que não tem, mas tem gente que tem vontade de ajudar. Então, quanto mais Deus, quando vê a pessoa com problema, Ele tem vontade de ajudar. Só que Deus, como toda autoridade, Ele dificilmente Ele age diretamente, pessoalmente. Ele age através de representantes, né? E aí, Deus tem representante dele aqui na terra, essa é a questão, né? Deus tem seus representantes na terra. Então não adianta dizer, se Deus viesse aqui me ajudar. Deus não virá, mas Ele mandará seus representantes para ajudar. E aí, nesse caso aqui, o representante de Deus aqui no contexto era o profeta Eliseu, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E aí eu quero dar uma orientação com os irmãos sobre o que era realmente a figura do profeta. Naquele contexto, o nome profeta teve uma evolução dentro do judaísmo, dentro da revelação do Antigo Testamento, por assim dizer, né? Primeiramente, ele era chamado de vidente, né? Era vidente, porque vidente vem daquilo de alguém que vê, né? Alguém que vê o mundo espiritual, no caso aqui, então era chamado de vidente. Até hoje a palavra vidente às vezes é usada, mas geralmente para o lado do mal, né? Feiticeiro, ocultista, satanista, pode se apresentar como sendo videntes, ou pessoas que adivinham o futuro, né? Mas na verdade, originalmente, a palavra que designava o profeta era vidente, ele era o vidente. Depois a palavra evoluiu para se tornar profeta, né? Em vez de vidente passou a ser profeta. No hebraico é Navi, aquele que fala em lugar de outro. No caso, o profeta de Deus é aquele que fala em lugar de Deus. No Novo Testamento é profetes, o sentido está mais no hebraico. Então, o representante de Deus naquele contexto era o profeta. Mas o profeta também era chamado, diria eu assim, genericamente, de homem de Deus, né? Aí nós temos que entender bem isso, porque a expressão homem de Deus é sinônimo de profeta em todo o Antigo Testamento. E nós até, de certa maneira, nós não, alguém nos controla, nos influencia, nos engana, que a palavra homem de Deus passou a ser uma palavra sem sentido. Eu percebo que até que a gente, eu não faço isso, mas sei que muitos irmãos fazem, homem de Deus, não sei que é homem de Deus, é um erro. Homem de Deus tem um significado técnico específico, tanto no Velho como no Novo Testamento. Não é todo mundo que é homem de Deus, não é todo crente que é homem de Deus. Eu poderia selecionar aqui vários textos para mostrar, essa expressão homem de Deus, que é a mais usada. Mas aqui mesmo no capítulo 4 do segundo livro de Reis, vou ler 2 versículos aí, olha só. Segundo livro de Reis 4, verso 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Eliseu. Ela disse, ele é um homem de Deus, mas não somente ele é um homem de Deus, mas ele é um santo homem de Deus. Eliseu significa profeta. Então, por todo o Antigo Testamento, a expressão mais usada é homem de Deus. Quando diz assim, ali vai um homem de Deus, profeta.
E aí eu creio que essa expressão de quem é o homem de Deus, que no caso ali era o representante de Deus aqui, era o preposto de Deus, o profeta. Se Deus ia fazer alguma coisa, ele faria por meio do profeta. E aí, eu quero ir para o Novo Testamento, para não dizer que é só o Velho, e mostrar o seguinte: o Novo Testamento muda algumas coisas, né? A questão da profecia passou a ser um dom do Espírito Santo, mas na segunda carta do apóstolo Pedro, aqui é a segunda epístola, né? Capítulo 2, verso 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, pseudo-profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, pseudo-didáscalos, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então, nesse texto aqui, e é um texto muito importante, porque ele é quase único, né? O apóstolo Pedro está dizendo assim: entre vós. E quando ele está falando entre vós, a gente sabe para quem Pedro endereçou a carta: aos peregrinos da dispersão, da diáspora, eram os judeus cristãos, né? Ele disse assim: olha, como houve entre o povo no passado falsos profetas, entre vós, da igreja agora, haverá falsos mestres. Então, houve uma mudança de paradigma, por assim dizer, né? A posição que o profeta ocupava no Antigo Testamento como representante de Deus, ele está dizendo que da igreja passou para os mestres, né? E está falando aqui do falso profeta e do falso mestre, porque onde é o falso é o verdadeiro, né? E ainda para reforçar mais ainda este ponto, eu quero ler na segunda epístola de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, está aqui a expressão, irmãos, olha só, homem de Deus é profeta, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, Timóteo era um pastor, e ele é chamado de homem de Deus aqui por Paulo, porque agora no Novo Testamento é o pastor mestre. Eu sempre digo que pastor e mestre é a mesma coisa. Então, o homem de Deus aqui que Paulo está falando é Timóteo, que é um pastor, e por isso que ele citou a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, porque agora, em vez da revelação direta do Espírito Santo que o profeta tinha no Antigo Testamento, ele está dizendo assim: agora o pastor, o mestre, usando a Escritura, ele vai resolver o problema, ou dar orientação, ou Deus vai usá-lo, né, para dar a solução do problema. Ainda para reforçar isso aí, na primeira carta de Paulo a Timóteo, 6:11, o apóstolo Paulo, se dirigindo ainda a Timóteo, seu jovem pastor, discípulo, diz aí, 6:11, primeira carta: mas tu, ó homem de Deus, profeta, aqui no caso é pastor, mestre, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, irmãos, eu estou explorando aqui esse ponto, que é o seguinte: Deus conhece os problemas humanos, Ele sabe quais são os problemas. Deus quer resolver, quer ajudar, só que Deus tem representante. No Antigo Testamento era o profeta, e aquela viúva então, ela foi consultar o representante de Deus, que no caso ele era o profeta Eliseu. Todavia,
dispensação, aí eu li a palavra dispensação, que alguns acham até, tem uma certa ojeriza dessa palavra dispensação, mas eu não tenho nenhum problema em usar a palavra dispensação, porque pelo menos duas dispensações tem, né? A do Antigo Testamento, a lei e os profetas, e a dispensação do Novo Testamento, que muda alguma coisa, né? Mudança de paradigma. E aí, se fosse na vigência do Novo Testamento, em vez de procurar o profeta, essa viúva procuraria o pastor ou o mestre. Eu tenho dificuldade de ver qualquer um que não seja mestre sendo pastor, porque o pastor apacenta com a palavra de Deus. Esse é o ministério do mestre. Então, ela iria procurar ajuda para resolver o seu problema no pastor. Creio que esse é o ensino do Novo Testamento. Chama-se aconselhamento pastoral. Agora, se fosse hoje, é claro que o diabo trabalha contra, na desinformação, né? Hoje existem tantos profissionais que foram colocados no lugar do pastor, que não são representantes de Deus para dar conselho para resolver os problemas humanos. Eu não vou nem dizer aqui para não ofender ninguém, né? Mas, aqui, o homem de Deus, eu lembro que lá na Ásia, na Índia, o Sadhu Sundar Singh, quando ele se converteu, ele era um homem santo. Aí chama, não sei se é no hinduísmo, é um outro tipo de religião que é lá, era homem santo. Eles andavam vestidos de amarelo. Era o homem de Deus deles, né? Então, só para dizer aos irmãos agora que o profeta Eliseu, que está aqui no contexto, ou no texto, ele é o representante de Deus a quem a viúva vai pedir orientação. E aí, quando ela conta para ele, a primeira reação do profeta é: que te farei? Né? Em primeiro momento, ele não sabe o que fazer. Diz aí: que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Olha, isso aqui é importante, olha só, né? Em primeiro, ele não sabia o que fazer. Ele não foi hipócrita, né? De já chegar assim abafando: não, eu sei o que vou fazer. Não, ele não sabia o que fazer. Naturalmente, na medida que ele foi falando, ele foi recebendo a orientação do Espírito Santo, porque o profeta era alguém em quem o Espírito Santo habitava. Para ser profeta, o Espírito Santo tinha que habitar. Como no Novo Testamento, todos os crentes têm o Espírito Santo, todos podem profetizar, mas o ministério de profeta, de liderança do povo de Deus, é do mestre ou pastor. Então, aí ele disse assim: que tens em casa? Ela disse: olha só, irmão, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, no pessimismo daquela mulher, como pode acontecer com cada um de nós aqui, nós não temos nada em casa. Aí ela disse: senão uma botija de azeite. Mas, tipo assim, mais uma botija de azeite vai fazer o quê? Não serve para nada. É como se não tivesse nada em casa. Essa botija de azeite aí, que com certeza essa botija de azeite foi o marido dela que deixou. Ele era profeta, mas ele deixou a dívida, mas deixou também uma botija de azeite. Imagino eu, não está na Bíblia, né, mas eu imagino. E aí vem o primeiro conselho. Aí eu quero dizer para você o seguinte: olha, a solução do seu problema pode estar na sua casa. Pode estar na sua casa, só que você não vê. Hoje eu já acredito que todo problema tem solução, só que nós não vemos. A nossa cegueira espiritual é muito grande, só que Deus vê, né? Deus vê muitas soluções para os nossos problemas, é só se Ele nos mostrar que a gente vai saber. Então, a solução do problema daquela mulher estava na casa dela, era uma botija de azeite, só que ela não sabia. E aí, se a gente for querer olhar para outras partes da Bíblia, por exemplo, quando Deus perguntou para Moisés, né, que Deus estava mandando Moisés ir libertar o povo do Egito, da escravidão, e Moisés estava recusando: eu não posso, eu nem sei mais falar, não tenho condição de ir. Aí Deus disse assim: que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: joga no chão. Ele jogou. A vara transformou-se numa serpente. Pega pela cauda. Ele pegou pela cauda. E ela voltou a ser vara. Com aquela vara, Moisés libertou o povo do Egito. Mas se Deus não tivesse falado, nem agido, Moisés acharia que aquela vara não servia para nada.
Então, irmãos, eu quero dizer que Deus vai mostrar para você qual é a coisa que tem em sua casa ou na sua mão, que é a chave para a solução do seu problema, porque a chave da solução do problema dessa viúva estava na casa dela, uma botija de azeite. E aí veio o aconselhamento pastoral do profeta Eliseu. Ele deu o aconselhamento para ela. Vamos ver o que ele disse aqui. Verso 3: Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, aí vem uma questão que nós temos que nos desmistificar também, né? Tem gente que quer que o seu problema seja resolvido sem fazer nada. Não, eu quero que Deus resolva o meu problema, mas eu não posso fazer nada, vou ficar só de braço cruzado, esperando Deus resolver. Não é o que ele fez aqui. O profeta poderia ter dito assim: ô viúva, tu aguarda só um minuto aí, que eu vou pedir umas vasilhas emprestadas ali do teu vizinho para ti. Mas ele jogou de volta o problema para ela: você vai ter que fazer alguma coisa. Pede de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não pouco, ou seja, muitas. Ele poderia ter dito assim: pede 10 vasilhas, ou pede 20 vasilhas, ou 5. Mas veja que ele não limitou o número de vasilhas. Pede muitas vasilhas, não poucas, né? Vasilhas vazias. Sabe o que significa isso, irmãos? A fé. Deus joga para nós algumas coisas para que seja do tamanho da nossa fé. Várias vezes Jesus disse: seja feito contigo segundo a tua fé, segundo tu creste. Então, dependia dela, a capacidade dela crer, do número de vasilhas que ela pediria emprestadas. E ele continuou dando a orientação pastoral para ela, era tudo para ela fazer. E quando estou dizendo o seguinte: então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ele deu orientação. E aí, para que essa viúva atendesse a essa orientação do profeta, ela teria que crer e obedecer, né? Obedecer significa crer. Se a pessoa crê, ela obedece. Se ela não obedece, ela não crê. Então, eu diria assim: o milagre de portas fechadas. O milagre aconteceu quando ela ficou de portas fechadas. Ela se trancou na sua casa com seus filhos, e à medida que ela ia despejando daquela botija de azeite nas vasilhas vazias, ela ia enchendo aquelas vasilhas. O milagre estava acontecendo, porque Deus estava multiplicando o azeite da viúva. Quando eu penso em outra, a Bíblia, irmãos, ela é assim, um quebra-cabeça. E a interpretação da Bíblia é o Espírito Santo que dá. Não depende só de capacidade humana, né? Então, quando eu penso assim, em portas fechadas, vem alguns textos da Bíblia. Um deles é Mateus 6,6, onde Jesus diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O milagre acontece de portas fechadas. Hoje é muito comum que as pessoas façam coisas assim publicamente. Existem até pessoas que são formadas em marketing, né? Publicidade, e aí elas fazem as coisas alardeando para o público, para todo mundo ver, né? Joga na televisão, no rádio, na mídia, porque ela acha que essa é a melhor maneira. Só que essa é a maneira do homem natural, mas a maneira de Deus é de portas fechadas, porque Jesus disse, né, para que ninguém veja, mas se teu pai está vendo, Deus vai ver. Ele vai. E aí a outra coisa que me veio à mente sobre as questões de portas fechadas é o seguinte: no Novo Testamento, em Atos capítulo 1, vai aparecer os 12 apóstolos, os irmãos de Jesus, e as mulheres e Maria, mãe de Jesus, reunidas, orando, no cenáculo. O cenáculo era um local de portas fechadas. O cenáculo era no segundo andar, uma grande sala. Ele estava orando lá. E quando... Aí eu vou dizer aqui, é difícil não misturar tipologia com a interpretação literal aqui do texto, né?
cada uma dessas vasilhas significa um corpo humano. Na medida em que a viúva despejava a botija de azeite naquelas vasilhas, ela se enchendo de azeite. O azeite é o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos naquele mesmo lugar, no cenáculo, de portas fechadas, o Espírito Santo desceu e diz lá, todos foram cheios do Espírito Santo, que a expressão ser cheio aparece nos dois textos, né? Ela enchia as vasilhas, e aqui Jesus encheu do Espírito Santo cada um dos corpos que estavam ali no cenáculo de portas fechadas. De certa maneira, essa viúva, ela é uma figura de Jesus. Ou pode ser também uma figura da igreja, porque, de certa maneira, a igreja ela é comparada com a viúva, porque pode ser o marido, mas eu acho que é noivo. O noivo da igreja é Jesus, e ele morreu. É claro que ressuscitou 3 dias depois, mas certo, ele morreu. A mulher ficou, a igreja ficou viúva. Ele foi embora para o céu. A igreja está como que uma viúva aqui na terra. Por isso que a figura da viúva é tão usada, né? Só que Jesus, ele deixou uma dívida conosco. Já pensou nisso? Ele deixou uma dívida. Como aquele profeta lá, o tipo do profeta. A dívida que Jesus deixou é que ele pregou o evangelho só naquele território da Terra Santa, a terra dos judeus, né? Mas ele deixou uma dívida com a igreja, para a igreja pagar a dívida, que é evangelizar o resto do mundo. Paulo diz assim em Romanos 1,14: eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorante. Quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma também. Então, a dívida que Jesus deixou para a igreja pagar é a evangelização do mundo. Aí nós somos endividados. Só que ele também deixou uma botija de azeite. A botija de azeite é o Espírito Santo, né? O próprio Jesus era botija de azeite, ele era cheio do Espírito Santo. E cada crente deve ser cheio do Espírito Santo. Aí vem a questão prática do evangelismo da igreja, né? Cada um de nós aqui, que são os filhos da viúva, 2 filhos da viúva, são as 2 igrejas, a judaica e a gentílica, que tem que pedir aos vizinhos, olha só, a estratégia de evangelismo que ele deu, olha. O evangelismo é para todos os teus vizinhos. Eu fico até com sentimento de culpa, porque a gente às vezes não faz isso, né? Todos os teus vizinhos são as vasilhas vazias, que você vai pedir emprestada, para trazer para o culto. Todo crente que traz um visitante para o culto está de parabéns, porque ele está trazendo uma vasilha vazia, que vai ser cheia do Espírito Santo aqui, ouvindo a palavra de Deus, e vai pagando a dívida. E aí ela fez isso. Aí diz aqui o seguinte, que quando ela encheu todas aquelas vasilhas, a viúva disse assim: me dê mais uma vasilha para os 2 filhos dela. Eles disseram assim: não tem mais vasilha nenhuma. Aí a Bíblia diz assim: então o azeite parou. Quando é que o Espírito Santo para de ser derramado? Quando nós paramos de trazer pessoas para serem cheias. Porque é segundo a medida da fé. Vamos imaginar que aquela viúva trouxe 20 vasilhas. Eu acho que foram os filhos dela que ela mandou. O filho dela chegava lá na casa do vizinho e dizia: minha mãe mandou pedir emprestado aqui uma vasilha vazia. Pega, leva essa daí. Tem 2, leva 2. E aí quando vamos imaginar que ela levou, acho que ela levou muitas vasilhas, vamos imaginar 50 vasilhas. Aí quando ela encheu as 50 vasilhas de azeite, que Deus estava fazendo um milagre de multiplicar o azeite, quando ela terminou de encher, o azeite cessou. Se ela tivesse levado 100 vasilhas, teria enchido as 100. Mas é a segunda medida da fé. Então, isso tem uma aplicação espiritual, que é essa que eu estou dando agora, isso é tipologia bíblica, e tem uma aplicação literal, que essa viúva terminou como uma empresária, vendedora de azeite. E aí a gente vê as virtudes dela. Quando ela encheu todas aquelas vasilhas, ela voltou ao profeta. Você vê? A consideração que ela foi de novo ao profeta e falou para ele: olha, eu fiz como você mandou, enchi todas as vasilhas vazias lá. Aí o profeta deu a segunda parte do aconselhamento pastoral. Diz aí. 6. Sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse
Na sexta-feira. Verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Como Deus se preocupa, né, com o sustento da família. Essa mulher viu, se tornou uma empresária do azeite. Ela passou a ser vendedora de azeite, que naquela circunstância ele era muito valioso, né? Tu e teus filhos vivei do resto. Aí eu vou pegar a palavrinha vivei aqui. Olha a hermenêutica que o Espírito Santo dá. Olha só. Tu e teu filho vivei do resto. Vou jogar lá para 1 Coríntios 9,14, que Paulo diz assim: assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É a mesma orientação. E aqui, o serviço que Paulo está dizendo: aqueles que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho, é o sustento. E a palavrinha anunciam aqui, aqueles que anunciam, não é o querigma, que é usado por um pregador, o profeta mesmo, né? Um pregador, um arauto, chamado por Deus para falar com autoridade, o querigma, a mensagem autorizada, né? Autoritativa, por um arauto chamado diretamente por Deus como um orador, né? Esse é o ministério da pregação de um ministro. Mas a palavrinha que é usada aqui é catangelia, deriva de evangelho, evangelho, ou seja, é a palavra que pode ser falada por cada crente comum, né? O tagarelá é o evangelho, falar do evangelho com simplicidade, para o seu vizinho, por exemplo, amigo, parente e conhecido, o Novo Testamento completo. Então, irmãos, me parece que nós, os crentes, ao evangelizar ou falar de Jesus, ou anunciar o reino de Deus, ou convidar pessoas para o culto, nós estamos tentando trazer as vasilhas vazias para o culto. E aqui diz que era a viúva que enchia as vasilhas vazias de azeite. Então não é missão dos irmãos encher do Espírito Santo as pessoas, mas trazê-las para o culto. Aqui elas serão cheias. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, e na medida em que nós evangelizamos, ou falamos de Jesus, ou tentamos atrair pessoas para cá, nós estamos pagando a nossa dívida, que Jesus deixou, que é evangelizar toda criatura, né? E o sustento, ele está falando aí do sustento. Como aquela viúva lá, Deus providenciou o sustento dela e dos seus filhos, eu acredito que ele garante o sustento também hoje. Então pergunta aí, quem é que tem um problema que quer a ajuda de Deus? Diga amém. E quem é que quer colocar na mão de Deus esse problema para viver? É o sustento de Deus. Todo sustento vem de Deus, né? Ele usa diferentes. Mas eu acho que eu tenho um negócio aqui que eu anotei. Vou terminar com isso aqui. Eu não queria nem colocar, não vou colocar. Olha, irmão, em 1886, o farmacêutico John Pemberton inventou a Coca-Cola. Me chamou a atenção essa informação porque 1886, um farmacêutico, John Pemberton, inventou a Coca-Cola. Eu queria saber mais se... Eu creio que foi Deus que deu a esse farmacêutico essa informação, essa revelação sobre a Coca-Cola, porque hoje esse camarada deve ser multibilionário, porque a Coca-Cola é o maior sucesso do mundo em matéria de... Em vez de vender Coca-Cola, a viúva vendia azeite. Mas de repente Deus vai... O Evangelho é uma mercadoria para ser vendida nesse sentido. Não estou falando aqui de evangelizar em troca de dinheiro, mas de pagar a nossa dívida, e Deus, na sua fidelidade, providenciará o nosso sustento. Quem crê em Deus dessa maneira, através de Jesus, vem à frente para nós orarmos, para que Ele nos guie nesse assunto também.